Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos perceberam que minha voz já está bem difícil de falar. 2 dias que tivemos aqui, uma verdadeira bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tanto ontem na parte da manhã, a glória de Deus invadiu esse lugar, como também à noite, a bênção de Deus aqui estava sobre as nossas vidas. Então a minha voz já está... É que eu não consigo, irmão, ver alguém glorificando e eu não glorificar. Eu não consigo ver brasa do meu lado e eu ficar parado. A brasa, quando uma pega na outra, a tendência é incendiar. E essa brasa acesa, ela incendeia e você, por mais que você queira até poupar um pouco, a garganta fica difícil. E a gente vivemos aí a glória de Deus sobre as nossas vidas durante esses 2 dias. E estamos vivendo hoje, amém, irmãos? Até porque hoje para a gente é especial ainda mais, porque nós estaremos sentando na mesa do Senhor. E para sentar na mesa, nós não vamos sentar, preste atenção nisso aqui, nós não vamos sentar na mesa do Senhor, nós vamos sentar na mesa com o Senhor. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Nós não viemos aqui à toa, passar um período à toa, não. Nós viemos aqui porque nós sabemos que Deus tem bênção para a nossa vida. E a maior bênção, irmãos, para um crente, para um servo, é ele ter convicção de que a presença de Deus ela é real, tanto no ambiente em que ele está, quanto na própria vida dele. Isso para nós é fundamental. Nós não podemos trocar esse momento de estar presente com Deus por nada nessa vida. Nada. Eu ainda não li, vou ler a palavra juntamente com vocês, mas a presença de Deus, ela não pode ser trocada por um momento. Ela não pode ser trocada pelo momento de pecado. Às vezes, as pessoas estão trocando a presença de Deus simplesmente por momentos tão pequenos, e estão deixando de receber a presença real de Deus na sua vida. E é muito bom quando ainda o arrependimento vem antes de você praticar algo que desabona a sua conduta e a conduta sua para com Deus. E você vai dizer: graças a Deus que eu não fiz o que eu ia fazer. Graças a Deus que eu não cometi o pecado que eu ia cometer. Graças a Deus. Mas o pior é quando vem tarde. Vem após o arrependimento, vem após você cometer aquilo que você desagrada a Deus. Aí a consciência começa a acusar. A consciência começa a acusar. E você começa a ficar triste. Há uma tristeza. Aquele que realmente tem o Espírito de Deus na sua vida, que quando ele peca, é natural ele ficar triste, porque ele sabe que ele ofendeu a Deus com aquela atitude. Ele começa a entristecer. E parece que é como se o Espírito Santo de Deus estivesse se afastando. Não porque o Espírito Santo queira fazer isso, mas pela prática que se fizeram, eles mesmos não se sentem dignos de ter o Espírito Santo do lado dele. Porque na verdade, quando se peca, o Espírito Santo, ele está do nosso lado. Sabe o que ele precisa e ele quer de mim, de você? O verdadeiro arrependimento. Arrependimento não vem simplesmente de palavras, mas vem de atitudes. Um coração arrependido, ele não é simplesmente da boca para fora,
o arrependimento. Não, ele vem do fundo do nosso coração. Com isso também eu quero dizer, como nós não podemos trocar nada pela presença de Jesus na nossa vida, nós não podemos faltar o culto logo mais. Nós não podemos faltar culto logo mais. Sabemos que tem aí o que está acontecendo no país, mas isso não é motivo para nós trocarmos um período de comunhão com Deus por 2 horas apenas para torcer pelo nosso país. Na verdade, o que é mais importante para o país não é o que vai acontecer logo mais, mas é o que vai acontecer em outubro nas eleições. É mais importante para a nação do que o que vai acontecer logo mais. Então nós temos que ter esta consciência. A igreja tem que ter esta consciência. Eu torço pelo meu país. Quando chegar lá, as eleições é 12 de outubro, 15 de outubro? Se não me foge de memória. 1º de outubro. Aí no dia 1º de outubro, eu estou torcendo pelo Brasil hoje. Ah, tá, legal. Aí quando chega lá no dia 1º de outubro, você vai lá e vota errado. Que torcida é essa que você está torcendo para o Brasil? Você está torcendo não é para o Brasil. Você está torcendo para um clube de futebol. Mas não é pelo Brasil. Então, vamos analisar direitinho. Então não troque. Não troque. Eu estou aqui já orientando os irmãos. Em nome de Jesus. Não troque o período de 2 horas de culto. O período de 2 horas de culto. Simplesmente por 2 horas de um futebol. Não tenho nada contra quem está tomando essa atitude de cancelar culto. Quem estava aqui ontem na manhã com Deus? Quem estava aqui na manhã com Deus? Que palavra que pastor Manassés trouxe ontem aqui. Para os irmãos que estavam aqui, que ouviram a palavra do pastor Manassés, não era nem para ter discussão com relação a cancelar e não cancelar culto por causa de uma Copa do Mundo. Não era nem para ter discussão. Foi isso que ele disse? Mas as redes sociais estão pegando fogo aí. Daqueles que são a favor, daqueles que são contra. Queridos, nós vamos fazer algo agora importante. Eu queria que você encarasse a ceia do Senhor hoje, não como um dia que você vai lá para assinar o seu ponto e dar legitimidade ao seu pagamento durante o mês todo. Isso não acontece aqui. Isso não acontece na igreja de Cristo. Isso pode até acontecer lá no teu trabalho. Falta 10, 15, 20 dias, mas é amigo do patrão, e o patrão vai lá e permite você assinar. Não, pode assinar aqui o mês todo. Você vai ganhar o mês todo. Aqui é diferente, moço. Para Deus, Deus não está simplesmente olhando às vezes para uma simples atitude sua de um mês em um dia, não. Ele te olha, é a sua caminhada, é o seu trajeto, a sua trajetória. Deus está olhando, Deus se preocupa com isso. Afinal de contas, irmãos, para onde nós estamos indo? Qual é o seu desejo em ser crente? Qual é o seu desejo? O que te move ser cristão? O que te move ser cristão? Nós temos que ter alguma coisa que nos move.
a estar aqui hoje, 9h50 da manhã. Alguma coisa tem que nos mover a estar aqui. Alguma coisa tem que nos mover a estar no nosso culto logo mais. Alguma coisa, o que nos move? Talvez a gente comece a raciocinar, pensar. Para quando você está esperando a volta de Jesus Cristo? Para quando eu e você estamos esperando o arrebatamento da igreja? Ou a gente fala de arrebatamento, a gente ouve de arrebatamento, mas não acredita no arrebatamento. O arrebatamento, ele é real. E aí a palavra de Deus nos mostra a questão de quando o Senhor manda Noé construir a arca. Constrói a arca. O Senhor não falou para Noé quando viria o dilúvio. Ele mandou construir a arca. Constrói a arca. Ele não falou quando viria. Porém, o povo que via Noé construindo aquela arca, havia um sinal para o povo. Se o povo fosse, que eu creio que era inteligente, mas não tanto. Bom, se foi Deus que mandou Noé construir a arca, que ele vai mandar um dilúvio, quando a arca estiver finalizando, a gente se aproxima de Noé. Porque aí vai acontecer o dilúvio. Deixa eu dizer algo aqui nesta manhã. A porta da arca ainda se encontra aberta, mas ela está prestes a se fechar. Quando essa porta se fechar, de que lado você está? Tu estás dentro da arca ou está do lado de fora dessa arca? Ela está prestes a se fechar. Uma coisa é certa: dentro da arca tem salvação, dentro da arca tem proteção, coisa que você não vai encontrar se você estiver fora da arca. Agora, que arca é essa, pastor? É a igreja? Igreja nenhuma é arca de ninguém. A arca da igreja e do ser humano se chama Jesus Cristo. Ele é a arca. E é por isso que eu digo: você está com a arca ou fora da arca? Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo? Com Cristo, tu está protegido. Com Cristo, você está em paz. Com Cristo, há salvação. Em Cristo, há salvação. Fora de Cristo, não. Vocês prestaram atenção aqui que eu disse que a salvação, ela está em Cristo. A salvação não está na igreja. A salvação não está em eu ter o meu nome num rol de membro de uma igreja, pastor Leandro. Não está, irmãos. Seja a igreja que for, batista, presbiteriana, wesleyana, Assembleia de Deus, seja qual for, isso não me dá direito a entrar nos céus. O que dá direito a entrar nos céus é o meu nome estar escrito no livro da vida e do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Eu posso, irmãos, ter tudo neste mundo, mas se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Mas nós não estamos nem dispostos a trocar, a deixar algo que nos prende a atenção para estar servindo a Cristo.
Aí eu pergunto nesta manhã aqui, qual é a tua finalidade em vir aqui hoje? Aqui está os elementos que compõem a ceia, e que a Bíblia diz que se eu não comer e não beber do corpo e do sangue do Cordeiro de Cristo, eu não tenho vida. Isso aqui é importante, é fundamental. Não leve isso aqui, não banalize isso aqui não. Banaliza não. Nós não podemos banalizar a ceia do Senhor, não. Banaliza não. Trazer a memória, porque aquilo ali, quando eu toco no corpo e no sangue de Cristo, aquilo ali me remete para um amor incalculável de Jesus por mim. Quando eu toco no corpo e no sangue de Cristo, aquilo ali me remete, irmãos, me tira dessa atmosfera que aqui está e leva a minha mente para um sacrifício que alguém teve coragem de fazer, numa demonstração de puro amor. É amor, é amor. Na cruz de Cristo, Ele demonstrou o seu amor, Ele demonstrou o seu perdão para com as nossas vidas. E eu trouxe essa palavra introdutória. Irmãos, nós queremos um púlpito novo, sabe? Ore aí que a gente precisa. Esse púlpito aqui está muito pequeno. Então ore pelo amor de Jesus Cristo para que possamos comprar um púlpito novo para a igreja. Abra sua Bíblia aí para mim lá no livro de... Hoje eu vou estar fazendo a leitura da palavra de Deus no primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Eu quero pedir à igreja que medite na leitura. Depois eu quero pedir à mídia que deixa no ponto para mim o último, não foi o último não, o penúltimo hino que a equipe de louvor cantou. Deixa para mim no ponto a letra desse hino. De pé, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha tradução, tá, queridos? Eu sei que vai estar sendo projetado aí, mas eu quero ler aqui na minha tradução. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Pode sentar. Ultimamente, nós temos pego alguns textos, versículos, alguns temas, temática que fala sobre o sacrifício e a morte de Cristo. E às vezes nós até não abandonamos, mas deixamos de fazer essa leitura da primeira carta aos Coríntios 11, a partir do verso 23, que ela é bem ilústra para nós. Ela traz na própria leitura, ela já vem dizendo para nós o que nós devemos fazer ou não para sentar na mesa do Senhor. Quem deve ou não sentar na mesa do Senhor. Ela é bem clara, é esclarecedora. A leitura ela é esclarecedora. Se nós pegarmos o capítulo 11, a partir do versículo 17, vai dizer que é uma instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Tinha problemas lá na igreja. Não é só em nossa igreja que tem problema, não. Tinha problema lá no início do evangelho, também tinha. Na igreja primitiva tinha problema. E a palavra de Deus, como ela tem que ser centrada para toda e qualquer igreja, tem que ser o centro, ela tinha que ser escrita, deixada para nós. Porque se esse tempo todo que se passou, se a Bíblia não tivesse em nossas mãos, nós não tivéssemos posse da Bíblia, talvez muitos já tinham esquecido do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, a Bíblia ela foi escrita, ela é o nosso guia, ela é o nosso bálsamo, é ela que nos conduz. E hoje ela nos chama a atenção nesse dia, para um dia importante da Santa Ceia do Senhor. E ele começa, Paulo orientando, trazendo orientação aos coríntios, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ora, o que ele tinha entregue para a igreja, os cuidados que ele tinha entregue para a igreja, o que ele está falando aqui no versículo 23? Começa a ler a partir do versículo 17, que vocês vão ver o que Paulo está trazendo aqui de esclarecimento para a igreja. E ele diz o seguinte: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porque vós ajuntais não para melhor, senão para pior. O ajuntamento da igreja não era para melhor, não era comunhão entre eles, tinha problemas. E aí Paulo começa a dar instrução a eles. Quando chega no versículo 23, aí para não ter dúvida nenhuma, ele vai dizer: o que eu ensinei para vocês, não veio de mim, não. Eu recebi do Senhor. Foi o Senhor que mandou dizer para vocês. Hoje nós temos a palavra de Deus, e eu posso dizer aqui claramente, que nesse exato momento, não sou eu que simplesmente estou com minhas próprias palavras, trazendo para vocês a importância da Santa Ceia. Não, foi Paulo orientando aos coríntios, que recebeu do Senhor. Então nesta manhã, nós também estamos recebendo toda a orientação que vem de Deus para a nossa vida. É uma orientação que vem de Deus, não vem simplesmente do homem, não. Aí ele vai dizer, olha só, irmãos, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus foi o quê? Jesus foi o quê, irmãos? Na noite em que ele foi traído, ele toma um pão para partir. Que coisa interessante. Uma pessoa que está sendo traída, sabe o que ela quer?
vingança. Uma pessoa que sabe que está sendo traído, ela quer vingança. Jesus não teve isso com ele. É aqui que eu vejo o tamanho e o imenso amor de Jesus. Sendo traído, ele vai tomar o corpo e vai dizer: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, aquela traição que agora Jesus está sofrendo, ele está falando de si, é o meu corpo. Ele está dizendo: eu vou morrer. Não tinha escapatória aqui para Jesus, não, irmão. Mas não é porque Jesus não tinha poder e nem queria escapar. Não, não tinha escapatória. Sabe por que não tinha escapatória nisso aqui? Porque naquele ato de morte de Jesus, era a maior demonstração de amor de Jesus pela sua vida e pela minha vida. Não tinha escapatória aqui. Jesus não queria. Com o poder, ele diz: todo o poder foi dado ao Senhor, nos céus e na terra. Ele poderia muito bem acabar com aquilo ali, mas talvez se ele acabasse com aquilo ali, hoje nós não estaríamos aqui desfrutando desse amor imensurável de Jesus pelas nossas vidas. Aleluia. Ele disse que tudo que fizermos tem que fazer em memória dele. A glória é dele. Eu não morri por ninguém. Talvez, irmãos, o meu amor que eu tenho pela minha família poderia até mesmo me levar a morrer por um dos meus filhos. Poderia me levar a morrer até mesmo pela minha esposa. Poderia me levar a morrer pela minha neta. Porque são pessoas que estão muito próximas. Mas o amor de Jesus superou tudo isso. O amor de Jesus, ele superou até os acusadores, os traidores, os malfeitores. É aí que eu vejo o tamanho do amor de Jesus. Jesus não morreu só pelos bons, irmãos. Na verdade, ele morreu por todos. Mas a misericórdia de Jesus foi principalmente por aqueles malfeitores. Porque quando eles estavam fazendo mal para Jesus, Jesus ainda estava pedindo: oh Pai, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Isso é amor. Amar morrer por alguém que eu não conheço já é difícil, ainda mais por um malfeitor. Eu só vi Jesus bravo uma vez, irmão. Bravo. Você já viu Jesus bravo? Você já sentiu a bravura de Jesus na sua vida? Não, você não sentiu não. Você sentiu o amor de Jesus. Eu só vi Jesus bravo uma vez. Quando ele chega no seu templo e vê as pessoas fazendo casa dele de negócio. Aleluia. Se o povo entendesse isso, a igreja seria melhor, irmãos.
Se o povo entendesse isso, a igreja seria muito melhor. Às vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir uma mensagem vivalista, mas é momento que Deus quer falar conosco, irmãos, numa calmaria. Como vocês hoje estão prestando atenção? Não pensa que Jesus não está aqui não, porque Ele está. Na pessoa, Deus está presente em nosso meio. O Espírito Santo está aqui. Jesus não está simplesmente como Jesus. Não, mas o Espírito Santo está aqui. Ele nos chama a atenção. Se eu te perguntasse nesta hora, como eu vou perguntar? O que você poderia fazer nesse exato momento para demonstrar o teu amor por Jesus? Qual seria a sua atitude? O que eu posso fazer agora, aqui, para que eu possa demonstrar o meu amor por Jesus? De uma coisa eu sei, Ele pode fazer coisas tremendas aqui em nosso meio para continuar demonstrando o amor dele por nós. Você quer ver uma coisa que Deus pode fazer e Ele está fazendo nesta manhã? Você saiu de casa triste, o Espírito Santo vem alegrar o seu coração nessa manhã. Você saiu de casa às vezes com os problemas te assolando. O Espírito Santo faz nesse exato momento você perder tudo aquilo que está tirando a sua paz, o seu entendimento, e te trazer de lá, colocar aqui e daqui levar aos céus a sua mente para a adoração do nome dEle. Ele ainda pode fazer um carinho em nós. A presença dEle nos envolver de uma forma, o Espírito Santo nos envolver de uma forma, que às vezes eu quero extravasar. Às vezes eu extravaso com a voz, aí acabo perdendo ela depois. Mas às vezes eu posso me extravasar com as lágrimas, porque tem alguém aqui que colhe as lágrimas e leva até Deus. Às vezes eu não tenho palavra para descrever o tanto que Deus Ele é maravilhoso, o tanto que Ele é grandioso, o tanto que Ele é poderoso, o tanto que Ele quer ter comunhão com você e comigo. Deus, irmãos, Ele quer se relacionar de fato com você. Ele quer se relacionar de fato comigo. O problema é que parece, pastor Celso, que nós estamos longe. Nós estamos às vezes simplesmente dizendo que somos cristãos, mas não estamos vivendo a vida de um verdadeiro cristão. Amados, em nome de Jesus, o fato de vocês estarem aqui não quer dizer que vocês são cristãos. Cristão, ser parecido com Deus, é quando nós estamos longe de um coro como esse aqui, mas nós honramos a Deus com a nossa vida. Ninguém está me vendo, mas eu estou honrando a Deus. Ninguém me vê, ninguém me olha, mas eu estou honrando a Deus. Eu honro a Deus com palavras, eu honro a Deus com as atitudes, eu honro a Deus com os meus gestos, mas eu quero honrar a Deus. Paulo dá essa instrução. Ele diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Sangue representa a vida.
E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor chama a atenção da igreja aos Coríntios todas as vezes que tomar e beber do sangue do Senhor. É memória. Agora, irmãos, analisam bem. A Bíblia não tem nada registrado por acaso. Tudo tem um sentido. A Bíblia tem sentido em tudo, pastor. Aí nós hoje vamos sentar na mesa. Aqui é um suco de uva que representa o sangue de Cristo. Agora, você poderia, em alguns momentos, você não vai ser arrebatado. Se fôssemos, né, seria maravilhoso. Mas você não vai ser arrebatado. Mas você poderia se transportar, tirar a tua mente daqui agora e se transportar para a cruz de Cristo. O que você está vendo na cruz de Cristo agora, irmãos? O que você vê na cruz de Cristo agora? Presta atenção na pergunta. O que você está vendo na cruz de Cristo agora? Você se transportou, foi para lá. O que você está vendo lá na cruz de Cristo agora? Não tem uma cruz aí, não? Eu sou assim, né, Israel? Se tivesse uma cruz aí, né, Patrick? A gente ia mostrar algo aqui. Se você fosse agora transportado para a cruz, lá naquele momento da crucificação, você viria um homem no momento, preste atenção, no momento da crucificação, você viria lá alguém sendo cravejado, alguém tendo uma coroa de espinho, alguém sendo ultrapassado com uma lança, mas você também ia ver algo que estava saindo ali, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo estava ali descendo aquela cruz. Aleluia! Isso se fosse lá naquele momento, mas se você fosse agora, você veria uma cruz vazia. Aleluia! Tu ia ver uma cruz vazia, porque Ele não está mais lá naquela cruz. Aí, irmãos, Ele não está mais nessa mídia. Deus abençoe vocês. Vocês nos ajudam, vocês não sabem o quanto vocês nos ajudam. Ali apenas uma madeira. Agora tem uma cruz com Jesus aqui. A gente sempre desafia vocês. Tem essa cruz, ela representa hoje. Ela é hoje. Mas e no dia da crucificação, como estava essa cruz? Eu queria muito ter uma voz boa para cantar, sabe? Porque tinha um hino antigo que a igreja cantava, não sei se vocês se lembram: se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou. Ah, se a cruz falasse, recebendo o corpo do mestre. Se ela falasse. Alguém conhece esse hino aqui? Alguém conhece esse hino? Olharam para o Celso, não sei por que olharam para o Celso. Olharam para você, Celso. Eu queria muito, irmãos, eu queria muito. Eu não vou aprender a cantar, só não tem voz, mas eu vou aprender. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, ao ver o sofrimento de quem tanto lamento, de quem tanto se amou. É uma coisa assim. Eu sei que vocês têm aí, pode até botar aqui a letra.
Mas é uma coisa interessante. Hoje a gente não vê isso mais não, irmão. Eu não sou saudosista, mas eu amo ainda as letras dos hinos antigos. Irmã Silvânia, conhece, irmã Silvânia? Você tem muito tempo? Vem cá que eu vou te ajudar, irmã Silvânia, vem cá. Lucas, não é do teu tempo, eu sei que não é do teu tempo. Não é do teu tempo, Lucas. Mas a gente vai tentar aqui cantar, tá? A gente vai tentar. Vai dar certo? Tá bom. Você já está... Irmãos, faz tempo que a gente não faz isso aqui. Os músicos, pode vir para cá, não é só o Lucas que vai sofrer aqui, não? Faz tempo que a gente não faz isso aqui. Irmãos, eu preservo, eu amo assim, as coisas que são organizadas. Eu amo, mas há momentos na nossa vida que às vezes o Espírito Santo quer dar uma mexida em tudo. Glória! E aí a gente tem que pegar, sabe, essas coisas assim em cima da hora. Vem cá, vamos nos despertar para adorar a Deus. Aleluia! Acha aí a letra. Se a cruz falasse, se ela expressasse, isso, acha essa letra aí, joga ela aqui, por favor. Se a cruz falasse, que? Não sei se Shirley, deve ser a Shirley. É Shirley Carvalhais, olha só. Aqui está a Shirley Carvalhais. Aceite, Senhor. Glória. Som. Pode tirar, irmã. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou. Olha a letra, irmãos. Por ver um sofrimento, sem sequer um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. A letra, ó. Deus é amor. A cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou,
pode... A gente não vai cantar mais não. Para ensaio ainda ficou muito ruim. Tem que melhorar bastante pra gente. Mas coloca aqui a estrofe aqui, por favor. Coloca a estrofe. A outra. Coloca a segunda estrofe. Por que eu quero que coloque? Não é porque nem a gente vai cantar não. Mas eu quero a outra. Pode passar. Olha só. O amor, preste atenção nisso aqui, irmãos. O amor revelado para perdoar pecado, Deus se manifestou. Olha só, o amor revelado. Que amor é esse? Amor de morte, amor de cruz. Ele se manifestou. Pode passar. No alto da cruz já raiou uma luz para te iluminar. Sabe quando foi que raiou essa luz? Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia. Essa luz, ela raia. Aleluia! Ela raia para nos iluminar. Aleluia! Passa. Aí isso aqui é o coro. Aqui é o coro. Se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia ela passou. Imagine isso aqui, o sofrimento de Cristo. Imagine o sofrimento de Cristo. E ele nem está expressando o sofrimento. A morte de Cristo não veio simplesmente para expressar sofrimento. A morte de Cristo, ela veio para expressar amor. Foi para isso que veio. Foi a cruz, a caneta, que escreveu com sangue a sua salvação. Aí ele vai dizer: se hoje aceitares, o mundo deixares, terás o perdão. Se amor, que amor maior do que esse? Eu não sou saudosista, eu não sou. Mas quem escreve uma letra dessa está escrevendo debaixo de oração, de joelho no chão. Quem escreve uma letra dessa não está pensando em sucesso, está pensando em adorar a Deus. Mesmo fazendo sucesso, não deixou de adorar a Deus, não deixou de exaltar a Deus. Aí eu quero nesta manhã voltar. Oh Senhor, Espírito Santo, inunda meu coração, para te adorar, para te adorar e dizer muito obrigado. Eu não sei quem que tu orientou, inspirou para escrever esse louvor. Não era nem esse louvor que eu ia falar, mas é o que nós vamos fazer agora. Adorar a Deus, sentar na mesa dele, dizer: Senhor, obrigado, 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 obrigado. Você podia dizer para Deus: Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Obrigado, Senhor, porque tu morreu para que eu tenha vida. Obrigado, Senhor. Não fui eu que padeci naquela cruz do Calvário, não. Foi o Senhor que padeceu por mim. Oh, irmão, em nome de Jesus, não leva uma vida de
simplesmente de evangélico, não, irmão. Leva uma vida fiel a Cristo. Vale a pena você levar uma vida fiel a Cristo. Vale a pena você levar uma vida de intimidade com Cristo, de você adorar a Ele, independente das circunstâncias. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Nenhum sucesso, irmãos, na nossa vida material, nossa vida profissional, nenhum sucesso vai justificar o fracasso de uma vida com Deus. Não pode as coisas deste mundo nos prender aqui, irmão. Não pode. Que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Quantas vezes a gente fala isso, as pessoas pensam: pastor, você está sendo egoísta em querer que Jesus venha arrebatar a igreja agora. Você está sendo egoísta. Por que isso? Porque quantas pessoas ainda não foram salvas por Cristo Jesus? Mas quando a gente fala isso, é porque a gente está querendo estar mais próximo de Deus. Quando a gente fala assim, é porque a gente está querendo estar bem mais próximo, mais aconchegado com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estivermos com Cristo, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso vai passar, vai ficar tudo por aí, tudo. Ah, você tem um bom carro, vai ficar aí. Uma boa casa, vai ficar aí. Um bom emprego, vai ficar aí. Você tem a opção: ou você deixa tudo aí e vai com Cristo, ou você abraça tudo aqui e vai para o inferno. Não existe meio termo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele aqui nessa terra. Eu finalizo para nós entrarmos na ceia. Momento de reflexão. O versículo 28. Ele nos traz um momento de reflexão. Ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Como que Paulo está trazendo essa orientação àquele povo, para que não houvesse julgamento entre eles, para que não houvesse acusações, pastor Leandro, entre eles. Aí Paulo agora vai dizer: olha, você deve examinar a você mesmo. Não sou eu o pastor que devo dizer a você que você não deve ou não deve tomar a ceia do Senhor, porque a Bíblia aqui, ela não me dá direito, nem a mim como pastor, a não ser que eu saiba de um pecado grave, algo de pecado. Pecado, tudo é pecado, não é grave não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado. Que eu saiba que o irmão esteja em pecado e eu oriente a ele. Eu não posso proibir, eu posso orientar a não tocar no corpo e no sangue de Cristo. E eu posso fazer essa orientação com base na própria palavra, com o cuidado de pastor para com a ovelha, porque a Bíblia vai dizer: se eu como e bebo do corpo e do sangue do Senhor indignamente, eu como e bebo para minha própria condenação. Então, como
Um pastor, eu posso orientar e dizer a você e mostrar biblicamente: você não deve. Mas, se você insistir, é você e Deus. Por isso, o apóstolo está dizendo: olha, você não vai examinar o teu irmão. Irmãos, você quer ver uma coisa? Às vezes quando nós, por isso a Bíblia é maravilhosa, ela vai dizer: examine esse homem a si. Porque se nós fôssemos, falho que somos, analisar a vida do nosso irmão, a gente ia dizer: você não pode tomar ceia. Olha só. Mas a Bíblia não nos dá esse direito. A Bíblia vai nos dar o direito, sim, de fazermos a nossa própria reflexão, se eu devo ou não tocar e beber do corpo e do sangue do Senhor. A Bíblia vai dizer para mim, ela vai dizer para você. Portanto, na hora que você estiver tomando o cálice do corpo, a santa ceia, você nem deve olhar para o lado, olha para você. Faz um olhar para dentro de você. Olha para você. Tem um hino que ele diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso mais. Esse aqui todo mundo conhece. Não é a cruz falasse, esse aqui você conhece. E eu queria que a igreja ficasse de pé. A equipe de louvor pode me ajudar aqui? E com esse louvor, nós vamos para o ato de ceia. Eu quero que a equipe de louvor, eu vou finalizar esta palavra com esse louvor que eu acabei de falar aqui agora. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Alguém aqui consegue olhar para dentro de si? Consegue. Você consegue fazer isso? Olhar para dentro do seu coração. Você vai enxergar um coração puro, um coração leve, um coração de paz, um coração com Cristo. Essa é a visão que você está tendo do seu coração? Ou você está tendo uma visão do seu coração, um coração com mágoa, um coração com rancor, um coração com divisão? Em nome de Jesus, se você está olhando assim, está passando por isso, eu quero te pedir nesta manhã, que tudo isso seja jogado por terra e seja transformado, e você vai dizer: Senhor, dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a perdoar, coração, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Sei que vocês conhecem, a igreja sabe. Se tu olhares, Senhor, vamos louvar ao Senhor. Projeta isso aqui, irmão. Não projeta depois que eu começar, não, senão é um problema sério. Olhares, Senhor, pra dentro de mim. Olha só que canção, que letra. Nada encontrarás de bom. Que coisa. Mas um desejo eu tenho, aleluia, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Aleluia. Adore ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo
amar o meu irmão. Olha só, irmão. A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Aleluia. Saia do teu lugar, aperta a mão do teu irmão que está aí. Diz para ele, para mim, vai ser uma satisfação sentar na mesa do Senhor com você. Vamos fazer esse movimento agora, irmãos, em nome de Jesus. Você vai dizer para ele, para mim é uma satisfação poder sentar na mesa do Senhor com você. Aleluia. Mesa do Senhor com vocês. Aleluia. 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 É uma satisfação poder sentar na mesa do Senhor, junto com o Senhor e com vocês nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia, 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 aleluia. Você vai levantar as suas mãos para cima e vai cantar este louvor. A Ele a glória. Eu já nem sei como começa. Porque dele e por ele. Oh Jesus, é por causa de ti, Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã, é por causa de ti, Senhor. A honra é tua, Jesus. A glória é tua, Senhor. E de mais ninguém. Aleluia. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.